segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, não é meu nem seu, é de Jesus Cristo, segundo Mateus, mas é de Jesus Cristo. Portanto, não se pode alterar o Evangelho, não, né? Mateus 16, 21 a 27. Anteriormente a esse Evangelho, só para situar, Nosso Senhor escolheu Pedro para ser Papa. E logo depois acontece isso aqui. Então, isso aqui é logo depois que Nosso Senhor escolheu Pedro para ser Papa. Pois bem. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração e na vida de quem acredita. Se você acreditar, a sua vida vai mudar. Se não acreditar, não muda nada. Jesus começou a mostrar a seus discípulos. Quem está falando agora, quem vai falar é Jesus. Vai falar com quem? Com os discípulos. E não só falar, ele vai mostrar algo. O que é que ele vai mostrar? Que ele ia a Jerusalém. Para quê? Para morrer. Ele vai anunciar a morte dele. Jesus é bem diferente de nós, ele fala tudo. Chegou por discípulo e disse: olha, eu vou morrer.
Se alguém disser isso para você, eu não faço isso não, né? Vai fazer igual o Pedro. Né? Chegar aqui e dizer, olha, amanhã eu vou morrer. Tem uma Roma que vai soltar fogo. Oh, glória a Deus, estamos livres. Tem uns 2 e 3 aí que vão chorar. Né? Pois ele disse isso aqui hoje. Que devia a Jerusalém sofrer muito. Ele botou o sofrimento, né? Sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Ou seja, as autoridades. Se fosse hoje, Papa, Bispo e Cardeal. Ele sofreu dos anciãos, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseu e saduceu, e dos mestres da lei. Era quem mandava lá no povo, eram eles aqui. Os políticos, mais importante que político hoje, esses aqui. Né? Então ele disse, eu vou para Jerusalém, primeiro eu vou sofrer. Desses anciãos, sacerdotes e doutores da lei. Pois bem. Depois eu vou ser morto, eu vou morrer. E depois eu vou ressuscitar no 3º dia. O que foi que os discípulos entenderam? Nada. Se tivesse entendido, Pedro não ia dizer a besteira que ele disse. Então Pedro tomou Jesus à parte, e Pedro não teve nem coragem de dizer na frente dos outros. Ele chamou Jesus assim, ó, de banda, né? Teve medo de dizer na frente. Chamou Jesus assim de lado. Aí disse, tomou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Imagina Pedro repreendendo Jesus. Mas quem é Pedro para repreender Jesus, meu Deus? Igual aquele evangelho de Marta e Maria, né, que Marta começou a repreender Jesus também. Né? Lá ele diz, Marta, Marta, tu se preocupa por besteira. Né? Maria escolheu a melhor parte. Aqui com Pedro vai ser pior. Porque ele tinha acabado de escolher Pedro. Pedro tomou Jesus à parte e disse, Deus não permita tal coisa, Senhor. Ainda botou Deus no meio, né? Que isso nunca te aconteça. Repreendeu Jesus o Pedro. Vai aprender uma lição é agora. Porque uma coisa que Jesus faz é dizer a verdade, viu? Ah, se a gente aprendesse isso. Dizer a verdade todo momento, dentro de casa, todo canto. A gente não diz, fica se escondendo. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, sai daqui, Satanás. Disse não. Pode ler o evangelho. Está aqui escrito. Vai para longe, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque tu não pensa as coisas de Deus não, mas as coisas dos homens. Pode ir embora. Pedro, chefe da igreja. Imagine nós, que vai ser de nós, né? Pedro já falou assim, né? Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Por que que Pedro era uma pedra de tropeço? Se Jesus disse que tinha que sofrer e morrer, acabou. Quem é Pedro para dizer que não vai? Se não sofresse e morresse, como é que ia ser? Como é que ia ressuscitar? Como é que ia salvar a gente? Não ia, acabava com tudo. Pedro estava pensando só a nível humano, sentimental, sentimentalista, que eu falo muitas vezes aqui, que ele não pode ser sentimentalista não. Essas novelas aí, tudo é sentimentalismo, besteira. Chamou o Papa de cão, o primeiro Papa que ele tinha escolhido. Eu não estou inventando nada não, está aqui. Pedra de tropeço, porque não está deixando Jesus cumprir a missão dele. Ele não veio para isso? Então acabou. Quem é você para dizer que eu não vou fazer? Tu não pensa as coisas de Deus não. Tu não tem nem vida de oração, nem nada. Tu pensa as coisas dos homens.
Quando Jesus quer dizer, ele diz, ele não manda não, nem recado ele dá. Aí depois falou com os discípulos. Então Pedro deve ter ficado bem, né? E Pedro estava pensando que estava fazendo a coisa boa, né? Portanto, antes de falar, meu irmão, minha irmã, pense, viu? Se você está falando o que Deus quer, né? Aí Jesus fala com os discípulos, depois de repreender Pedro. E Pedro quis repreender Jesus, foi Jesus que repreendeu Pedro, né? Aí agora serve para nós. A não ser que você queira, né, se você ficar no lugar de Pedro, então você vai ser Satanás também. Mas agora é para nós, como discípulo. O que ele diz? Se alguém quer me seguir, você quer seguir Jesus? Quer, também quero. O que é que eu tenho que fazer? É só escutar assim o que ele vai dizer. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Você quer seguir a Jesus? Quero. Se eu perguntar aqui, também quero. Todo mundo vai levantar a mão. Renuncie a você mesmo. Renuncie à sua vontade. Casou, sua vida é para a mulher e para os filhos. Mulher, casou, tua vida é para o marido e para os filhos. Menino, obedece, reza e estuda. Padre, sirva a comunidade. Pronto, renuncie à sua vontade. Se não renunciar, você não pode seguir Jesus, nem eu, nem o Papa, nem o Bispo, nem ninguém. O problema é que a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Aí cria essa confusão toda na igreja e fora pior. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, pode esquecer sua vontade. A não ser que seja uma vontade boa, mas sua vida não é mais sua não. Casou, a sua vida é sacramento. A vida do padre é da comunidade. Tome a sua cruz. Primeiro renunciar. Depois tomar a cruz. Carrega a cruz. Quer seguir? Pode carregar a cruz. Ou você pensa que no céu entra de outro jeito? No céu mesmo não. Ninguém entra no céu se não morrer. Se não carregar a cruz e se não se renunciar. Depois me siga. O problema é que tem gente querendo seguir sem renunciar, sem carregar a cruz. Não vai seguir nunca. Aí fica querendo fazer a própria vontade dentro da igreja. Meu irmão, sai da igreja é melhor. É para fazer a sua vontade na igreja, fica em casa mesmo. Está mandando renunciar. Casou, chegou sexta-feira, boa, sexta-feira, eu vou beber com os amigos. Bebia, agora não bebe mais. Você vai para casa com sua mulher e seus filhos, e acabou. E assim a mulher também. Acabou. A vida não é mais sua, não. Ou então está brincando aí de ser católico, né? Pois bem. E ele continuou, viu? Parou aqui não. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida. Como é que salva a vida? Qual é o sentido que ele está dizendo? Correndo atrás de dinheiro, poder, prazer, ter, cada vez mais ter, acumular, não sei o quê. Eu sei que a maioria de vocês não. A maioria trabalha para sustentar, eu sei. Mas se começar a pensar só em ganhar, as três tentações de Jesus, que é o poder, o ter e o prazer, você vai para o buraco. Tem que trabalhar, trabalhe. E agradeça a Deus pelo trabalho. Mas você ficar pensando só em acumular coisa, tem um carro que é outro maior e outro não sei o quê, e o celular agora quer 10 GB, já tem 10 GB? Pois mande fazer. Né? Aí pensando cada vez mais coisa, para quê? Basta um carrinho velho, Fiat aí de 2011. E hoje o muro atravessou o meu caminho, eu bati no muro. E mandou o muro atravessar. Não morrendo de cansado, né? Quando eu vi aquele arranhão do lado. Quem foi que botou essa parede aqui?
né? Mas está servindo, o motor está funcionando. Então pronto, mandei lavar, ninguém nem viu que está arranhado, né? Pronto, para que ficar pensando em coisa? Como aquele homem da parábola lá, que ele era muito rico, Jesus contou a história também, né? Ele muito rico, era um fazendeiro, né? Aí tinha um celeiro com arroz, feijão, um armazém lá enorme de coisa. Vou mandar fazer 10 armazéns. Aí Jesus disse: doido, falou assim, tu vai morrer hoje. Vai ficar para quem o armazém? Essa ruma de feijão vai ficar para quem aí? Para que é? Vai estar dentro do caixão? Vai afundar mais com uma ruma de feijão. Então não adianta acumular, correr atrás de tudo e perder a vida. Você pode trabalhar, não estou dizendo para não trabalhar não. Porque Paulo vai dizer que não trabalha, não come. Na igreja tinha gente que não queria trabalhar, só ficar rezando. Meu filho, pode ficar rezando, mas comer mesmo não vai não. Foi o Paulo que disse, né? Vai morrer de fome, né? Mas não precisa acumular, nem ficar se preocupando em ter cada vez mais, né? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? O que é que eu posso dar em troca da minha vida? Nada. O que é que eu posso garantir? Eu posso garantir que eu vou estar vivo amanhã? Alguém aqui pode garantir que vai estar vivo amanhã? Pode? Ninguém sabe não. Ninguém sabe não, né? Então, se eu não sei, o que eu tenho que fazer? Me desesperar? Não, confiar. Se você vive uma vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, homem pode acabar tudo. Você fica tranquilo. Mas tem medo de quê? Você não está confessando, está comungando, não está fazendo bem? Nem eu se preocupe com as coisas materiais. Trabalhe com dignidade, né? Sustente, procure, né? Mas sair correndo atrás de dinheiro cada vez mais, não precisa. Perdendo a paz. Mas também não tenha medo, né? Confie em Nosso Senhor. Aí no fim ele diz assim: porque o Filho do Homem é Ele. Quando ele fala Filho do Homem é Ele, eu já disse várias vezes aqui, é a profecia de Daniel 7, 13 a 14. Mas tem que entender quem é esse Filho do Homem lá em Daniel. É Deus que vem julgar. É o juiz. Então presta atenção que você vai ser julgado, e antes de você, o Papa, os bispos e eu ser julgado primeiro que vocês. E você julgado com mais rigor do que vocês. O bispo mais do que eu e o Papa mais do que todo mundo. Porque esse Deus que é amor, ele vai julgar. Quando ele fala Filho do Homem, é ele julgando. Então nós vamos ser julgados, vamos ser julgados por Nosso Senhor. Também não precisa ter medo não, porque você está em estado de graça. Quem vive em estado de graça, o juízo vai ser de glória. Vai para o céu. Quem tem medo, quem tem que ter medo é quem está longe de Deus. Aí tenha medo mesmo. Mas mais do que ter medo, se arrependa, né? Se arrependa, peça perdão, pronto. Vai pagar no purgatório, se não pagar aqui, mas vai para o céu. Não vai se não se arrepender. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, vem na glória, com os anjos, com o santo, com Maria, vem, no final de tudo ele vem. Essa ameaça de guerra aí da Rússia, né? Você vê? Você tem medo não, mas se prepare, mas não tenha medo. Confesse, mas não tenha medo. Pode acabar a qualquer momento, se você está com Deus, vai para o céu. Virá na glória, vem com os anjos, sim. E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Eu vou ser retribuído com aquilo que eu fiz, não fiz, deixei de fazer, pensei, não sei o que, tudo. Pensamento, obra, omissão, tudo. Está aqui, está falando. O julgamento é esse, né? A gente vai ser julgado. Agora, eu volto a dizer, se você não deve, meu irmão, você não tem medo de nada não. Eu não tenho medo não. Tem não. Mas se prepare, confesse, né? E viva na graça de Deus. Ficou entendido o Evangelho? Ficou entendido?
Agora, a primeira leitura do profeta Jeremias. Jeremias 20, 7 a 9. Esse Jeremias foi assim que ele nasceu, Deus chamou ele para profetizar. Ele escreve assim: antes de nascer, Deus me escolheu. Está lá em Jeremias 1. Só que Deus disse para ele o seguinte: levanta, diz para esse povo, se eles não deixarem a idolatria, o pecado de idolatria é adorar outros deuses. Se eles não deixarem de adorar outros deuses, essa cidade aqui vai ser destruída. Pensou se Deus me dissesse isso hoje, né? Aí eu botasse uma radiadora na cabeça com o microfone, saísse gritando no meio da rua: Fortaleza vai ser destruída. O que é que o povo vai dizer de mim? Quer? Tá doido, miserável. Padre endoideceu de vez. Já era mais ou menos, agora piorou. Ele fez. Ele saiu na praça gritando: essa cidade aqui vai ser destruída por causa do pecado de vocês. Perseguiram. Aí quando começaram a perseguir, ele escreveu isso aqui: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tem uma música aí da Renovação que é assim, né? Canta aí o refrão. Como é? Não sabe não? Está com medo. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A maioria de vocês não sabe o que significa isso não. Pensa que é Deus seduzindo a gente. Não é assim que a gente pensa na música? Né? Pensa que é Deus seduzindo a gente. Aí tem gente que chora, né? Eu gosto de ver só as lágrimas descendo, né? Pois meu filho, minha filha, não é isso que ele está dizendo não. Sabe o que é te seduzir aqui? Tu me enganaste, Senhor, e eu me deixei enganar. Foste mais forte do que eu, tiveste mais poder. Tu mandou que eu profetizasse contra essa cidade, e eu agora estou sendo perseguido. O culpado é tu. Disse não, está escrito aqui. Tornei-me alvo de irrisão. Começaram a ridicularizar ele o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanta a voz, clamando contra a maldade dessa cidade, invocando, ele disse, invocando calamidade, a cidade vai ser destruída. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha. Tu és fonte de vergonha para mim, Senhor. E de chacota o dia inteiro. Então todo mundo rindo de mim. Tu me enganaste. Só que Deus não tinha enganado. Deus tinha dito a ele: vão te perseguir, mas eu estou contigo. Deus não enganou ele não. Mas na hora, né, da confusão, ele falou isso aqui. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso. Não quero mais me lembrar de ti não. Nem falar mais no teu nome. Disse que não ia mais profetizar não. Tu me enganaste. O profeta gritou com Deus. Você pode ler em casa, quando chegar, para ver se eu estou inventando. Aí sabe o que aconteceu depois que ele disse isso? Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Na hora que ele botou para fora, desabafou, Deus veio. Deus deixou ele desabafar. Deus veio com o fogo do Espírito Santo. Aí restaurou ele todinho. Aí ele começou a falar de novo. Aí foi preso, o miserável foi preso. Botaram dentro de um poço, dando pão velho todo dia. A cidade foi invadida, morreu gente e ele foi salvo. Do jeito que ele disse, aconteceu. Leia o livro dele hoje, chegar em casa. É bem curtinho, só são 50 capítulos. Você lê 25 e o marido 25. E se ele não quiser, separe. Opa, corte aí, meu filho.
Você separar não, leia aos poucos, mas leia. A história é essa, a história dele. É muito bonita, serve para nós. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente é perseguido. Pode reclamar, eu reclamo. Eu reclamo. O negócio está pesado, eu reclamo com Deus. Opa! Escutaram isso não, né? Depois eu confesso. E Deus vem em auxílio, Deus vem em nosso auxílio. E Ele não deixa a gente desfalecer. Mas o seduzir aqui, irmão, não é esse sentido de, entendeu? É enganar. Ele gritou contra Deus aqui. Os profetas fazem isso. Isaías fez, Elias fez. Elias desejou a morte, Jonas desejou morrer. Vai ler a Bíblia, né? E a segunda leitura é a carta de Paulo aos Romanos. Muito bonita essa carta. Só são 2 versículos. Mas quanto menos versículo, mais eu falo. Pela misericórdia de Deus, ele está invocando a misericórdia de Deus. Eu vos exorto, irmão, ele está exortando, uma exortação. A vos ofereceis em sacrifício vivo. A minha vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho que oferecer minha vida como sacrifício vivo, santo. Eu tenho que ser santo. E eu tenho que ser agradável a Deus. Eu e você e todo mundo. Este é o vosso culto espiritual. Esse é o nosso. Você gosta do. Você quer um culto espiritual? Padre, qual é a devoção? Muita gente pergunta, qual é a melhor devoção? Qual é a melhor oração para isso, né? Está dizendo aqui: se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto é esse. Ofereça a sua vida para Deus. Não vos conformeis com o mundo, esse mundão aí. Mas transformai, ele tem que ser transformado. Não é essa cirurgia do SUS não, viu? Que a gente paga. Vixe, prometi que não ia dizer, né? Mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Cuidado como você julga, irmão. Eu também tenho que ter cuidado. Pelo jeito que eu julgar, eu vou ser julgado. A gente julga muito pelo pensamento. Às vezes até fala. Tenha muito cuidado, porque você vai ser julgado pelo pensamento também. Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Pronto, aí chegou no ponto que ele queria. O que está faltando hoje na igreja é discernimento. Distinguir o que é da vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que Ele agrada e o que é perfeito. Pronto, o ponto da carta é esse. Você tem que tomar uma decisão importante na sua vida. Faça um discernimento. Como é que eu faço? Veja se é da vontade de Deus, isso aí que você está decidindo. Se é uma coisa boa, se agrada a Deus e se é perfeito. Se for, pode fazer. É esse dom do discernimento que a igreja está perdendo. Tem que resolver alguma coisa, situação na vida difícil, né? É vontade de Deus, isso. Essa decisão tua, vou fazer isso. Pois bem, pensa antes, pega essa carta aqui, ó, anota aí o versículo. Romanos 12, versículo 2. Primeira coisa que você se pergunta, é da vontade de Deus isso? Ou é vontade sua? É bom? É uma coisa boa? Agrada a Deus? Ou agrada só a mim? É uma coisa perfeita? Ou não? Se não for, não faça não, porque você vai pecar. Aí vai ter que fazer 3 coisas: se arrepender, pedir perdão e vir para o padre. Senão não tem perdão. Então as leituras de hoje são essas. O que a gente tem que fazer é botar em prática a leitura. Só escutando o padre falar, a gente não bota em prática não. É bom você chegar em casa e ler de novo. Amanhã lê de novo, depois lê de novo, ou então lê o evangelho de amanhã, e cada dia lê o evangelho, aí vai
se apaixonando, né? E se aproximando da palavra de Deus. Porque quem salva e cura mesmo é a palavra de Deus. Então, na primeira leitura, Jesus chama Pedro de Satanás, que Pedro não queria que ele, né, morresse, ressuscitasse, né, no Evangelho. Primeira leitura, o profeta perseguido, reclamou de Deus, reclamou. Mas depois engoliu e continuou a profetizar. E na segunda leitura, Deus está ensinando a gente a discernir o que é bom, o que agrada a Ele, o que é perfeito e o que é da vontade dEle. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.